Continuando a aula sobre lei de Kirchhoff, agora eu vou falar sobre um pouquinho do formalismo matemático que a gente tem, para que a gente saiba determinar a resistência equivalente num circuito série. A gente já conhece, quem já teve um contato com a eletricidade já tem noção disso daí, mas para quem não tem, eu vou tentar apresentar da onde vem essa expressão. Então, olha só, num circuito série, a resistência equivalente, ou seja, se eu pegar todos aqueles resistores que estão no circuito e substituir ele por um equivalente àqueles outros, ou seja, se eu tiver 3 resistores, eu substituo esses 3 resistores por um somente, qual é o valor dessa resistência equivalente? É isso que a gente quer saber determinar. Num circuito série é simples, basta eu somar os resistores que estão em série. Somo os valores de cada resistência, eu obtenho um valor de resistência equivalente. Simplificadamente é assim. Mas de onde vem realmente esse conceito de que há a soma dos resistores? Então, para isso, eu preciso de um pouquinho de paciência de vocês para a gente ter um pouquinho de formalismo matemático. Então, vamos tentar acompanhar aqui. Isso daqui é a minha lei de Kirchhoff, né? Falei na aula passada. O somatório da elevação de tensão, que no caso aqui eu só tenho uma fonte, é igual ao somatório das quedas de tensões. Como nesse meu circuito eu tenho 3 resistores, eu tenho 3 quedas de tensão. Então, eu vou pegar essa lei de Kirchhoff e eu sei que a lei de Ohm me diz que quem vê ri, quem vê ri. Então, eu tenho duas formas de apresentar a queda de tensão. Ou eu sei o valor da tensão, ou eu sei o valor de resistência e corrente. Então, para o mesmo valor numérico, eu posso mostrar de duas maneiras. Então, aonde tiver VF, eu vou substituir por R vezes I. Então, se aqui eu tenho tensão da fonte, então, na verdade, eu vou ter a resistência equivalente vista pela fonte, porque a fonte aqui, ela não vê que tem 3 elementos. Ela sabe que tem uma carga. Para ela é como se tivesse somente um resistor equivalente ali no lugar dos 3. É dessa forma que a fonte de tensão vê o circuito. Então, a fonte de tensão, em vez de escrever VF, eu vou escrever R equivalente vezes a corrente da fonte. Aonde tiver VR1, eu vou escrever R1 vezes a corrente que passa por ele. Então, R1 vezes I1. Em vez de eu escrever VR2, eu vou escrever R2 vezes I2. A resistência vezes a corrente que passa nele. E, do mesmo modo, eu faço para o resistor 3. Então, eu tenho essa expressão, que equivale a essa, só que em vez de escrever em valores de tensão, eu vou escrever em valores de resistência vezes corrente. E aqui, como eu sei esse conceito, num circuito série a corrente é igual para todo mundo, isso significa que a corrente que sai da fonte é a mesma que passa no resistor 1, é a mesma que passa no resistor 2 e é a mesma que passa no resistor 3. Isso daqui em palavras está escrito aqui em matemática. Então, veja bem. Então, onde tem IF, I, I2 e 3, eu vou substituir tudo por IF, porque é tudo a corrente da fonte. Eu só estou reescrevendo. E agora, como eu tenho um somatório em que eu tenho elementos comuns, eu posso botar ele em evidências. Se eu tiver lá 2 vezes 3 mais 2 vezes 1, aquele 2 que está multiplicando 3 e o 2 que está multiplicando 1, eu posso deixar em evidência e simplesmente somar o 3 com o 1. Então, eu tenho 2 entre parênteses, 3 mais 1. É a mesma coisa. Então, aqui eu coloco o IF em evidência e continuo somando os elementos que estavam do lado dele.
É a mesma coisa. Como eu tenho a corrente da fonte de um lado e a corrente da fonte do outro, eu simplesmente simplifico. Simplificando o IF dos dois lados, eu vou chegar a essa expressão matemática. Então eu saí lá de lei de Kirchhoff, fiz uma transformação agora, em vez de ver em forma de tensão, eu vi em forma de resistência vezes corrente, auxiliado pela lei de Ohm. Depois eu utilizei outro conceito que está aqui, que a corrente num circuito sério é igual para todo mundo. Botei aqui. E depois eu fiz um algebrismo, que foi botar a corrente em evidência. Botei a corrente em evidência. Aí, como elas estão dos dois lados da igualdade, eu simplesmente simplifiquei. Aí eu chego à expressão da resistência equivalente. Então, a resistência equivalente vista pela fonte, como eu tinha comentado, a fonte de tensão, na verdade, ela vai ver simplesmente um resistor aqui, no lugar dos 3. E que valor é esse? É a somatório de todos os resistores que tiver em série, de um lado do terminal da fonte até o outro lado da fonte. Então, quem eu tiver conectado aqui, eu podia conectar um monte de resistor aqui e voltar para o terminal da fonte. Todos esses resistores que tiverem em série, eu vou ter que somar para determinar a resistência equivalente. Então, na verdade, a minha fonte de tensão, ela simplesmente vai ver uma resistência equivalente, que vale quanto? O somatório de cada resistor. Então, eu posso substituir esses 3 resistores por um equivalente. Então, se eu aplicar aqui a lei de Ohm, como eu fiz aqui, então eu tenho que tensão da fonte é igual a resistência equivalente vezes IF. Isso daqui é exatamente essa passagem aqui, ó. A gente já sabia. A escrita dessa linha para essa linha, tem que imaginar isso, é matemática aí, como no português, assim como tu escreve aqui, ó. A gente começa escrevendo da esquerda para a direita ali. A gente também vai escrever linha por linha em formas de matemática. Então tá, que fique claro para a gente finalizar a aula que então num circuito série a resistência equivalente entre quaisquer dois terminais, tá? Entre quaisquer dois terminais que tu olhares, tu pode ver quantos elementos tu tem entre aqueles dois terminais. Repara que todos os equipamentos elétricos, principalmente aí, vamos botar aí a fontezinha de tensão. Aqui no caso aqui eu tenho 3, porque é o condutor de proteção e os outros 2, aqui a fase e aqui o neutro. Só que aqui, como a gente está tratando sinais contínuos, a gente poderia tratar como se fosse terminal positivo e negativo. Óbvio que aqui, na nossa residência, é um circuito alternado, não existe essa questão de polaridade, ela não é definida, ela varia 60 vezes aí. E enquanto no circuito série, né, a gente consegue colocar essa polaridade, terminal positivo e negativo. Mas enfim, o que eu quero mostrar para vocês é que a gente tem 2 terminais. Aqui, ó, o terminal A e o terminal D. Então, quer dizer, visto por essa fonte, eu tenho 3 elementos, só que eu vendo tem 3 elementos, só que a fonte só consegue enxergar um elemento, que é a equivalente de tudo. Certo? Deixa eu ver quanto tempo tem essa gravação. Não, eu vou tocar para frente. Eu vou tocar para frente. Então, olha só. Veja, esse exemplo eu já tinha comentado na aula passada. Aqui eu apliquei a lei de Kirchhoff nesse circuito. Agora eu pergunto para vocês, ó, eu tenho valor... Quem é que eu conheço aqui? A tensão da fonte, a tensão de cada elemento. Eu já consegui determinar VR2 fazendo lei de Kirchhoff. E eu sei também o valor de R2. Quem eu não conheço? Não conheço R1, não conheço R3 e não conheço
a corrente que sai da fonte. Então, primeira coisa que eu quero saber aqui, quanto que vale a corrente que sai da fonte? Se eu fizer o circuito equivalente, ou seja, substituir aqueles 3 resistores por um resistor equivalente e tentar aplicar a lei de Kirchhoff, como determinar IF, né? Então, essa que é a minha dúvida. Então, aqui eu tinha acabado de explicar que eu podia simplesmente substituir os 3 resistores por um equivalente, e aí eu aplicaria a lei de Ohm aqui, ó, conhecendo a fonte de tensão e conhecendo a resistência equivalente, e eu consigo determinar IF. Só que no meu problema aqui embaixo, eu chego àquela mesma expressão, só que eu só conheço a fonte de tensão, que é 35 volts. Veja, por esse caminho para resolver o circuito, para achar IF, aqui era para ser IF, e tanto faz, IF, né? Eu não consigo, porque eu não tenho os valores de todos os resistores. Se eu não tenho os valores de todos os resistores, eu não conheço R1 e R3, eu não consigo achar resistência equivalente. Então eu tenho que partir para outro caminho. E o outro caminho para determinar a corrente da fonte é o seguinte. Agora que eu sei a tensão sobre R2 e eu tenho o valor de R2, eu consigo então, através da lei de Ohm, determinar a corrente que passa por esse resistor. E veja, conceitualmente falando, se a gente sabe a corrente que passa por um resistor, a gente sabe a corrente que passa pelos outros resistores. Porque esse circuito aqui é série. E num circuito série, a corrente é igual para todos os resistores. Então, se eu conseguir determinar a corrente que está passando por aqui, eu consigo determinar a corrente que saiu da fonte. Portanto, determinar a corrente que passa no resistor 2 é também determinar a corrente que sai da fonte. Então, eu vou aplicar a lei de Ohm no resistor 2. Então, tensão do resistor 2 é igual a R2 vezes a corrente que passa por R2. Como eu tenho 2 elementos, aqui eu tenho 2 valores, desculpa, né? Eu tenho o valor da fonte, que é 10, que eu tinha descoberto, e tenho o valor da corrente, que é 5. Tem o valor da resistência, perdeu? Tem o valor da resistência, que é 5 ohms. Eu consigo determinar a corrente. Então, passo os 5 ohms que está multiplicando para o outro lado dividindo. Então, eu tenho 10 dividido por 5. 10 dividido por 5, eu tenho 2 amperes. Então, a corrente que está passando por R2 é de 2 amperes. E também é a mesma corrente, mesmo valor de corrente que está passando por R1 e que está passando pela fonte. Então, saiu 2 amperes aqui, vai passar por R1, vai passar por R2, vai passar por R3 e vai chegar na fonte de novo. E esse caminho vai continuar acontecendo. E aqui depois eu só continuei resolvendo o circuito, que a gente pode então determinar R1 e R3, né? Que agora a gente tem 2 valores conhecidos em cada elemento. Nesse caso agora eu tenho a tensão sobre R1 e a corrente que passa por ele. Multiplicando esses 2 valores eu tenho R3. Multiplicando, dividindo o valor da tensão pela corrente, eu consigo IR1. Eu escrevi aqui embaixo, deixa eu ver, tá aqui, ó. Então, aplicando a lei de Ohm por esse cara aqui, por esse cara aqui é foda, né? R1 e R3. Então, tensão do resistor 1 é igual a R1 vezes IR1. Conheço a tensão, conheço a corrente, acabei de descobrir. Como a corrente está multiplicando desse lado, ele passa para o outro lado dividindo. Então, eu tenho 5 dividido por 2. Eu tenho... Ah, que caramba!
Tá certo. Tem 2, achei que tava multiplicando aqui, não, desculpa. Tenho 5 dividido por 2, que o resultado é 2,5. Metade desse valor aí. Então, eu tenho 2,5 ohms igual a R1. Do mesmo modo, eu faço para o outro lado, para o outro resistor. VR3 é igual a R3 vezes IR3. Substituo o valor da tensão em R3 que eu conheço e substituo o valor da corrente que eu conheço, que é a mesma para todos os elementos. Então, eu só preciso passar esse cara para o outro lado dividindo. Então, eu tenho 20 dividido por 2, eu tenho 10 ohms, igual a R3. Então, tá. Com isso, a gente consegue achar todos os elementos. Depois, a gente fala sobre potência, tá? Então, deixa eu ver quanto tempo tem de vídeo. Tava me apressando aqui, com medo de ficar muito longo. Não. 16 minutos dá o suficiente. Peço desculpa por alguma gafe aí. Tá, eu acho que eu fiquei com a câmera aqui do lado, né? Esse que eu às vezes peco, né? Então aqui, lei de Ohm. Lei de Ohm substitui os valores que eu tenho. Então eu peguei aqui 20 dividido por 2 dá 10 e 5 dividido por 2,5, 2 dá 2,5. Então com isso eu consigo também determinar a resistência equivalente, né? Basta que eu some 2,5 com 10 e com 5. Certo? Tem 17,5 ohms aí, né? Então veja, às vezes não dá de resolver o circuito por um caminho, a gente vai por outro e por aí vai. Sempre aplicando lei de Kirchhoff ou lei de Ohm. Essas duas grandezas, esses dois conceitos estão intimamente ligados. Não tem como resolver circuitos sem saber os dois conceitos. Então, espero que tenha ajudado vocês. Se tiver dúvida, vocês me mandem por WhatsApp ou deixem aí nos comentários, que a gente vai melhorando e se ajudando aí. Tá certo? Um abraço, pessoal. Até mais.